Vocês rezaram por mim, né? Agora eu quero rezar por vocês. Coloca a mão no seu coração, abaixa a cabeça. Senhor Jesus, eu te peço que nessa noite esteja aqui conosco, Senhor. Muitos de nós veio aqui para te encontrar e ouvir uma mensagem sua. E na sua infinita bondade e misericórdia, Senhor, dá-nos ouvido de discípulo, que nós possamos ler o que o Senhor tem para nós hoje, que muito mais que acolher isso, a gente possa guardar no nosso coração e colocar em prática nas nossas vidas, para que não seja mais um grupo de oração, mas que seja um grupo de oração que vai mudar a minha história. Então, Senhor Deus do céu, em nome do seu Filho Jesus eu te peço, derrama suas bênçãos e suas graças hoje, através desse grupo de oração, para que nós possamos sair daqui melhores do que nós chegamos. Que tudo que nós vamos ouvir aqui seja instrumento bom na nossa vida. Amém. Podem se sentar. Eu acho que vocês, a maioria aqui já me conhece, né? É que tem alguns rostinhos novos aqui. O meu nome é Emanuel Moraes, eu sou missionário da Missão Guadalupe. Quando nós somos missionários da Missão Guadalupe, segundo o nosso Padre Carlos, nós somos também mensageiros de Nossa Senhora. Então Nossa Senhora também está aqui nesse lugar, cuidando de cada um de nós. E você pode pedir a intercessão dela, para que ela nos ajude a entender o que Deus tem para nós hoje. Isso é muito importante em todos os grupos de oração que a gente for, a uma missa, quando a gente vai rezar um terço. Se a gente puder, a gente reza antes de rezar, para que aquela oração não seja mecânica, para que aquela oração não seja apenas mais uma, mas que ela possa dar frutos. Sabe? Rezar antes de rezar, pedindo que aquela oração que nós vamos fazer seja uma coisa que realmente faça diferença na nossa vida, que nós possamos colocar em prática, que Jesus nos ajude a colocar em prática o que a gente aprende. A maioria das vezes a gente escuta coisas tão bonitas e a gente sai maravilhado, só que a maioria de nós não coloca em prática, não coloca em prática. O tema dessa noite, se vocês viram, é lute pelo céu. Nosso coordenador passou para mim essa passagem e ela está, quem quiser pegar, no Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do 47. Mateus 13, 47. Para a gente começar a entender um pouquinho do que Deus tem para nós nessa noite, com esse título de Lute pelo Céu. Antes de eu ler, e que vocês estão procurando a passagem, por que eu lutaria pelo céu? Por quê? Céu existe? Inferno existe? Olha, se nós soubéssemos de verdade o que tem no céu e o que tem no inferno, com certeza seríamos pessoas melhores, porque sendo pessoas melhores estaríamos mais perto do céu. A gente já ouviu muito que a nossa vida aqui na terra é muito breve. Isso é clichê falar,
que a gente não entende é que é como se fosse um período de experiência. Sabe quando a gente vai entrar num trabalho e tem um período de experiência? Pô, se der certo você fica, se não der certo, né? É quase isso. A gente fica aqui alguns anos para ver se a gente vai merecer o céu. Porque aqui na terra, de verdade, por mais que a nossa vida está legal, aqui na terra não é fácil. Os problemas não acabam. No máximo a gente aprende a lidar com eles, mas é muito difícil. É sofrimento atrás de sofrimento, problema atrás de problema. No céu não é assim. Porém, esses problemas, esses sofrimentos, são situações para ver como nós vamos nos comportar e ver se a gente vai ganhar esse céu ou não. E como nós estamos nos saindo nessas provas. Eu, por exemplo, sou colérico e fico nervoso muito fácil. Eu me pego muito bravo, talvez com a minha esposa, com a minha filha, às vezes dando um grito. E aí eu acabo de fazer isso e falo: meu Deus, será que eu não vou aprender nunca? Desse jeito eu não vou merecer o céu, porque eu já sei, mas vivo tropeçando no cadarço, em coisas tão pequenas. E nós, como é que tem sido a nossa vida? Diante das nossas dificuldades, diante dos nossos desafios, diante dos nossos problemas, diante de tanto não que a gente recebe da vida, como tem sido a nossa reação? Eu vou ler para vocês esse trecho. Mateus capítulo 13, a partir do 47. O reino dos céus é semelhante ainda a uma rede que, jogada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Quando está repleta, os pescadores puxam-na para a praia, sentam-se e separam nos cestos o que é bom e jogam fora o que não presta. Assim será no final do mundo. Os anjos virão separar os maus do meio dos justos e os jogarão na fornalha, onde haverá choro e ranger de dentes. Nesse trechinho da palavra de Deus, em muitos lugares, Deus fala de merecer o céu ou não, de se não formos ganhar o céu, iremos para o inferno. São muitas passagens, essa é apenas uma delas. Mas ele diz: o reino dos céus é semelhante a isso. Num determinado momento, os anjos virão separar os bons e os maus. Sabe qual que é o maior problema? A gente sempre acha que a gente é bom. Não tem um que, se eu perguntar, acha que vai para o inferno. A gente acha que a gente é bom. E não tem nada de errado em achar. Mas muitas vezes, a gente acha que o outro vai para o inferno. Se a gente for analisar, a gente julga tanto, a gente julga as pessoas, tudo de errado que o outro faz, isso muitas vezes dentro de casa, mas fora também. A gente julga: isso está errado, não pode fazer assim. Então as pessoas todas estão erradas, só que quando eu vou olhar para mim, comigo está tudo bem, eu vou para o céu. Isso é um erro gigantesco. A gente julga errado, porque a gente julga pelas aparências e não vê o coração. Deus vê o coração de cada um de nós. Talvez uma pessoa que veio em todas as missas, fez acampamento, não falta de um grupo de oração, faz caridade, doa dinheiro, talvez essa pessoa não vá para o céu. Porque no coração em si tem muito ódio, mágoa, ira, falta de perdão. E uma outra pessoa que às vezes mal vai à missa, talvez por ignorância, não porque
não valorize a missa. Mas por ignorância, nem sabe da importância de uma missa. Quantas pessoas, né, que não tem tanto esclarecimento para saber da importância, talvez não vai, mas dentro do coração não consegue guardar mágoa, rancor, ódio, não consegue ser grosso com uma pessoa, não consegue fazer o mal, porque é dela. Essa pessoa entra no céu na nossa frente. Não vale nada eu me atrever a pegar o microfone e vir aqui pregar, achando que isso vai me levar para o céu. Não vai. Se eu não cuidar da minha vida, o meu dia a dia, em tudo que eu faço, isso não tem valor nenhum. Infelizmente não tem, poderia ter, mas não tem. Por isso que o tema de hoje é lutar para entrar para o céu. Lutar. Lutar significa assim, não é fácil. Não é fácil entrar no céu. Sabe o que é fácil? Você não precisa fazer muito esforço. Entrar no inferno. Faz esforço nenhum, não precisa fazer nada. Não se preocupa, o inferno está garantido. Não precisa se preocupar. Esse é fácil. Mas para entrar no céu demanda muito empenho, muito esforço, luta. Esse título é bem bacana. Lute para entrar no céu. Não entra no céu sem luta. Não entra no céu na moleza. Não é morro abaixo. O céu está lá em cima. Tem que escalar. Tem que fazer força. Um pouco depois, nós estamos aqui em Mateus 13. Um pouco depois tem um trecho que vai nos ajudar muito a entender. Mateus 22. Se você quiser, está um pouquinho para frente. Mateus 22, a partir do versículo 1. Jesus continua falando em parábolas e diz assim: Jesus tornou a falar-lhes por meio de parábolas. O reino dos céus é comparado a um rei que celebrava as bodas de seu filho. Enviou seus servos para chamar os convidados, mas eles não quiseram vir. Enviou outros servos ainda, dizendo-lhes: diga aos convidados que a festa já está preparada, que meu banquete já está pronto, meus bois e meus animais cevados estão mortos, tudo está preparado. Vinde às bodas. Mas sem se importarem com aquele convite, foram-se, um para o seu campo, outro para o seu negócio, outros lançaram mão de seus servos, insultaram-nos e os mataram. O rei soube e indignou-se em extremo, enviou suas tropas, matou aqueles assassinos e incendiou-lhes a cidade. Disse depois a seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não foram dignos. Ide às encruzilhadas e convidai para as bodas todos quantos achardes. Espalharam-se eles pelos caminhos e reuniram todos quantos acharam, maus e bons, de modo que a sala do banquete ficou repleta de convidados. O rei entrou para vê-los e viu ali um homem que não trazia a veste nupcial. Perguntou-lhe: meu amigo, como entraste aqui sem a veste nupcial? O homem não proferiu uma palavra. Disse então o rei aos seus servos: amarrai-lhe os pés e as mãos e lançai-lhe nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Palavra da salvação. Palavra da salvação. Às vezes eu costumo perguntar 2 vezes e na segunda a gente sempre responde com mais força. Aprendi isso com o Padre Léo. Ele falou assim: se eu não entender que isso aqui é palavra de salvação para a minha vida, eu não vou colocar em prática.
Eu preciso dessa palavra para me salvar. Por isso que é palavra de salvação. Mas mais do que eu preciso da palavra, eu preciso colocá-la em prática. Senão ela não consegue me salvar. Jesus, quando veio ao mundo e se entregou na cruz por nós, pela nossa salvação, Ele estava abrindo uma porta, nos dando uma oportunidade de salvação, e deixou a sua palavra para nos orientar. Se eu não seguir a palavra, eu não entro. O que eu acabei de ler aqui dessas bodas, festa de casamento do filho do rei, uma parábola, mas nessa festa de casamento, ele tinha os convidados preferidos, os amigos, os mais chegados, e ele convidou, ninguém valorizou. Depois, ele mandou os servos voltarem, falou: não, vai lá e fala que eu matei boi, matei carneiro, a festa é muito grande, pede para eles virem, os mesmos primeiros, ok? Então eles voltaram e falaram: gente, vocês não estão entendendo, é uma festança, cara, lá vai ser um lugar maravilhoso, tem tudo de bom lá, vamos para a festa. Não quiseram, não deram os ouvidos, e ainda maltrataram os servos, e mataram alguns. Na terceira vez ele falou: faz assim, deixa esses ingratos, vai pelas ruas, chama todo mundo que você encontrar. E eles foram e chamaram maus e bons, todo mundo. Depois a gente vai falar do que estava com a roupa diferente do traje. Esses primeiros convidados somos nós. Esses primeiros convidados somos nós, que somos os mais próximos. Nós estamos aqui sempre, nós estamos ouvindo a palavra de Deus, nós estamos próximos a Ele. E muitas vezes nós, apesar de ouvirmos, não aceitamos esse convite. Qual é esse convite, Emanuel? Que essa parábola quer dizer o quê? A nossa conversão, a nossa mudança de vida, mas uma conversão total, não parcial, uma conversão verdadeira, não exterior, uma conversão muito mais quando não tem ninguém olhando do que quando estou perto de pessoas. A maioria de nós, apesar de frequentar missa, grupo de oração, acampamento, tantas outras coisas, rezar, talvez não entre no céu, porque o convite é para uma conversão total, não parcial. Muitos de nós já se converteu de grandes coisas, deixamos alguns pecados, e aí a gente já acha que já está bom. A conversão é diária. Aquilo que você já deixou, aquele pecado que não tem mais, parabéns, maravilha. Mas não pare por aí, a gente precisa continuar. Esse segundo lote aqui, quando ele volta e fala: gente, matei os bois, as coisas, é para falar que lá no céu a gente vai ter muito mais do que a gente tem aqui, é muito melhor do que a gente imagina que vai ser. E mesmo assim, um foi para o seu campo, outro para o seu negócio, para dizer o quê? O que a gente tem, o que a gente faz é mais importante do que fazer as coisas que Deus nos pede. Ora a gente não pode porque a gente está muito compromissado com o nosso trabalho, ora a gente não pode porque a gente tem um compromisso social, ora a gente não pode porque tem que ir para algum lugar, e as coisas de Deus vão ficando, e a minha conversão vai ficando. Como nessa parábola a festa é muito grande, tinha muita coisa preparada, o Senhor então falou: quer saber? Vou chamar todo mundo, bons e maus, chamar para a minha festa, chamar para o reino dos céus. Quando Jesus estava aqui na terra pregando, ele começou a chamar só os da casa de Israel, chamar os descendentes das 12 tribos de Israel, o povo judeu. Mas foi exatamente esse povo, aqueles fariseus, aqueles mestres da lei. Quem viu a liturgia diária hoje? Nossa, condenou demais, né? Jesus condenando brutalmente os fariseus e os mestres da lei, que eram os que mais estavam dentro do templo rezando, mas foram condenados.
Então Jesus começa a chamar essas pessoas, os judeus, quem estava mais próximo. Hoje ele começa a chamar nós, que estamos mais próximos. Mas se a gente não quiser, para ele beleza. Ele vai continuar sendo Deus. Quem está ferrado sou eu, de não ter ouvido esse chamado, de não ter aceitado essa mudança total na minha vida. E aí, ele coloca aqui, essas pessoas aceitaram, os maus e os bons. Então tinha gente boa ali, tinha muita gente como nós, no banquete, maus e bons. Mas aí o rei viu uma pessoa que não estava com as vestes nupciais. Era uma festa de casamento. Pela tradição você tinha que ir com traje, tranquilo. Tinha uma pessoa que não estava. Essa parábola quer nos dizer o quê? Se você foi convidado para ir numa festa de casamento, se prepara, toma um banho, faz a barba, põe uma roupa bacana, ok? Se você foi convidado para ir para o céu, se prepara, porque só vai entrar se eu estiver preparado. O significado de que não estava com os trajes é, não mudou nada, não se converteu, não deixou os vícios, não deixou os erros, não deixou nada. Do jeito que ele era, ele quis entrar. Não vai entrar, meu irmão. Não vai entrar. Ah, mas Deus é misericordioso. E eu escuto tanto falar que Deus é bom, Deus é amor e Deus perdoa todo mundo. É verdade, mas perdoa quem se arrepende. Você está continuando fazendo a mesma coisa? Onde é que está o arrependimento? Onde é que está a mudança? Deus é amor, Deus é bondade e Ele pode perdoar tudo. Toda maldade que você é capaz de fazer, Ele é capaz de perdoar, desde que você entenda que está errado, pare, se converta, mude de vida e tome a decisão de não mais fazer isso. Se Ele entender, se Ele olhar e ver que no nosso coração, eu entendi que eu estava errado e que eu não vou fazer mais isso, Ele aceita. Mas não vai dar para entrar com a veste que não está preparada. Não vai dar para entrar no céu achando que esses pecados que a gente tem, está tudo bem. Olha a última frase. Porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Nós temos que lutar pela nossa santidade, buscar ser mais santos. Como é que eu vou ser mais santo? Não é tão difícil, é só imaginar em todos os meus atos e atitudes o que Jesus faria no meu lugar. Eu, por exemplo, quando eu falei para vocês que às vezes, na minha explosão, eu grito com a minha esposa, Jesus faria isso? Não. Eu preciso rezar muito para eu ser uma pessoa melhor. Quem é casado aqui, ergue a mão. Bastante gente. Tem alguém aqui que foi do último acampamento de casal? Legal, bastante gente. Quem não foi do último, mas já fez acampamento de casal? Legal. Sabe uma coisa? Eu tenho 10 anos de casado. E muitas vezes eu acabo conversando com um amigo ou com conhecidos sobre casamento, sobre relacionamento dentro do casamento. Eu não encontrei ninguém falar que foi fácil. Tem uns que é mais difícil e tem uns que é menos difícil. Não tem casamento fácil. Tem uns que falam assim, isso aqui é a minha cruz. E sabe que às vezes é mesmo? Às vezes, o nosso cônjuge pode ser uma cruz que a gente tem que carregar. Mas e se for? A gente vai carregar ou não? Porque a gente não quer, nós, o ser humano, a gente quer facilidade, a gente quer mordomia. A gente tem dificuldade de entender que não é fácil entrar no reino do céu, é com luta, lembra? Lute. E essa luta, ela se apresenta para nós nessas dificuldades. Como eu estou falando dentro do casamento, olha, pode não ter problema gigantesco, mas vai ter problema. Não tem casamento fácil. Não tem casamento sem uma briguinha, sem uma discussão, sem uma ameaça de eu vou embora.
Por que que isso acontece dentro do nosso casamento? Por quê? Por que que Deus permite? Mas gente, eu estou rezando tanto, eu faço todas as orações, eu vou na missa, eu vou no grupo de oração, eu rezo o terço, eu acordo de madrugada para fazer a quaresma de São Miguel, eu faço tanta coisa. Por que que Deus permite? Olha, tem uma boa notícia. O que eu falei? Buscar crescer em santidade, para nossa santificação. Se nós não precisássemos ser pessoas melhores, não estaríamos enfrentando isso. Se nós já fôssemos santos, ou quase santos, se fôssemos pessoas bem melhores, não teríamos problema. Todos os problemas que a gente enfrenta é para a nossa santificação. Aquela pessoa que está sendo uma cruz para a gente nem sabe que ela está fazendo o maior favor da nossa vida, desde que eu faça isso com sabedoria. Porque se o meu cônjuge for uma cruz para mim, e eu abandono a cruz, aí o que era para ser a minha santificação é a minha ruína, é a minha condenação. Se eu casei na igreja, se você não casou na igreja, dá tempo, vamos casar. Mas se eu casei na igreja, eu vim diante do altar, e eu falei, fiz uma aliança com o Senhor, dizendo que seria na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, que eu ia aguentar tudo, e depois eu não faço, quem não está cumprindo? A gente já foi avisado no altar. Como eu estava falando, eu converso muito com alguns casais, e a gente comenta os problemas, né, de casamento. Esses dias, estava conversando com um casal de amigo, mas em separado, com ela e com ele. E eles estão se separando, já não estão morando juntos. E aí um deles me falava assim, não tem condição. Olha, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, eu não aguento mais. Aí vou do outro lado. Não, mas tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema, tem esse problema. Se juntar tudo, não dá isso aqui de problema, ó. Não teve traição, não teve nada grave. É aquele probleminha do dia a dia que vai enchendo o saco, a toalha, não vou nem falar. Só problema idiota, só coisa pequena. Como que acaba um casamento com problema pequeno? Como? É um jeito. Eu ficar dando ouvido para o inimigo em vez de dar ouvido para o Senhor. É eu esquecer o que eu prometi no altar. É eu não saber o que eu estou fazendo no grupo de oração. Gente, por que eu venho no grupo de oração se eu não acredito em Deus? Por quê? Por que eu vou na missa se eu não acredito em Deus? Ué, Manuel, você está louco? Não, eu acho que a pessoa que vai se separar por causa de bobeira não acredita em Deus. Se você está brigando, eu não sei o que você está passando na sua vida, mas se você vive brigando e pensa em separação por causa desses problemas de outros, você não acredita em Deus. Não sei o que está fazendo. Porque, vou perguntar para vocês, quem acredita em Deus, levanta a mão. Mas é de verdade. Beleza. Quem acredita que o que está escrito na Bíblia é verdade? Principalmente no Evangelho. Evangelho, quando Jesus estava aqui na terra. Ergue a mão. Quem acredita que ele ressuscitou Lázaro? E não foi só Lázaro. Acredita que ele ressuscitou? Acredita. Você acredita que ele fez surdo ouvir? Você acredita que ele fez cego enxergar? Fez paralítico andar? Mas você acredita mesmo? Como é que você acredita numa coisa que você não estava perto, que você não viu? Você pode acreditar, mas como é que você acredita? E não acredita que ele pode fazer isso dentro da tua casa? Aí qualquer probleminha você apela, não quer mais, não dá para aguentar. Gente, mas se ele fez ressuscitar, ele não pode mudar o teu cônjuge. Esses probleminha que você não aguenta, que faz, reza, joelhinho no chão. Ele vai fazer um milagre na tua casa. Todas as passagens são para dizer que ele é poderoso, que ele pode, que ele faz coisa muito maior do que a gente precisa, mas muito maior do que a gente precisa. A pessoa, normalmente quando está brigando, quando os cônjuges estão brigando, a gente não consegue acreditar que vai ser feliz com essa pessoa.
E sabe de uma verdade? Você não vai mesmo, porque ninguém tem o poder de te fazer feliz, só Ele pode fazer alguém feliz, mas através dele você pode ser feliz dentro do casamento. E a gente não usa essa arma. A gente vem aqui no grupo de oração e vai na missa e não usa a arma. Sabe o máximo que a gente faz? O máximo? Vem rezar quando está brigando. Senhor, cuida daquela pessoa que está lá em casa, não tem condição, aquela pessoa, não vai dar, eu não aguento mais. Senhor, é o máximo que a gente faz. A gente reza, pedindo para Deus cuidar daquela pessoa, curar aquela pessoa, converter aquela pessoa. Dificilmente a gente reza para nós. Lembra que eu falei que a gente acha que a gente é santo? Mas o outro vai para o inferno. O casamento é a mesma coisa. A gente reza para o outro, não sabe rezar para a gente. Se eu não rezar para mim primeiro, não vai funcionar. Meu casamento só vai funcionar, essas brigas só vão acabar, e através de Deus eu vou conseguir ser feliz dentro do meu matrimônio, e muito mais feliz do que eu pedi, o dia que eu começar a rezar para mim, para eu me converter primeiro. Porque com certeza meu cônjuge tem muita reclamação minha também. Eu preciso melhorar primeiro, porque eu melhorando, eu aceitando as coisas como elas são, eu perdoando o meu cônjuge, eu aceitando ele com os defeitos dele, eu não retribuindo com raiva, com ódio, com agressão ou com indiferença. Quantos casais que ficam sem conversar? Fala, também não vou nem falar com ele. Eu, Emanuel, nossa, eu sou um cara tão ignorante que às vezes se me magoar eu não quero conversar. Eu não quero. E aí eu vou para ele e falo assim, Senhor, me cura, porque eu não posso ficar sem conversar com a minha esposa, cara. Às vezes eu estou com vontade de dormir na outra cama. Eu falo, não deixa eu fazer isso, Senhor. Essa vontade é o inimigo que está colocando em mim, não deixa não. Então nós precisamos rezar primeiro para nós. Para nós sermos pessoas melhores dentro do casamento. Se nós rezarmos primeiro para nós, insistentemente, sem ser uma rezinha de, reza só um Pai Nosso e está bom, né? Rezar de verdade, fazer penitência, fazer jejum, rezar para nós ser pessoas melhores. A melhora da outra pessoa vai acontecer simultaneamente. E se você realmente está rezando para você e você está se tornando uma pessoa melhor, você pode pedir, Senhor, fazei com ela, fazei com ele, tudo o que o Senhor está fazendo comigo. Desde que a oração primeiro seja para nós, a segunda pode ser. Porque o maior erro nosso é a gente só reza para o outro, querendo que Deus conserte o outro, como se nós não tivéssemos defeito. E aí então, se eu estou praticando isso, e se eu estou conseguindo, então eu falo, Senhor, o Senhor ressuscitou Lázaro, então ressuscita o meu casamento. O Senhor fez cego enxergar, então me faz enxergar só o lado bom da pessoa que está comigo. Me cega, porque não interessa. Essa pessoa que está comigo tem tanta coisa boa, eu quero enxergar isso. Senhor, o Senhor fez surdo ouvir. Me faz ouvir, Senhor, cura a minha surdez, porque essa pessoa fala comigo e eu não entendo. Me cura. Senhor, tira essa paralisia que eu tenho, que eu poderia ser uma pessoa melhor para ela, tira. E aí depois que eu pedir tudo isso para mim, eu posso rezar para ela, para a pessoa. Senhor, fazer com que, se o Senhor fez um cego enxergar, fazer com que ela enxergue o lado bom que eu tenho em mim. Fazer esse milagre, Senhor, fazer ela enxergar o que eu tenho de bom, fazer ela ouvir, quando eu for falar, que ela ouça com o coração, que ela ouça com o filtro do Espírito Santo. Porque a maioria das vezes parece que quando um está falando, passa pelo filtro do inimigo e chega no ouvido do outro, passa pelo capeta, porque chega lá uma agressão, nem era uma agressão, mas chega uma agressão. Todos os milagres que nós já vimos na Bíblia, nós podemos pedir esses milagres dentro do nosso casamento, dentro dos nossos relacionamentos. Podemos e devemos. Nós não podemos aceitar essa voz que às vezes fala, não vai dar certo,
Você não precisa disso. Você merece pessoa melhor. Não vem de Deus, vem do inimigo. Isso não vem de Deus. Quem já viu aqui, a gente estava falando de cruz, que às vezes a pessoa acha que o cônjuge é uma cruz, né? Tem uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, ela fala assim, ó: a cruz é pesada para quem quer carregar ela, mas não é pesada para quem a abraça. Abraça a tua cruz. Estamos falando muito de matrimônio, mas talvez sua cruz seja outra coisa. Abraça a tua cruz. A nossa cruz, na maioria das vezes, pouco sabemos disso, a nossa cruz, na maioria das vezes, é o nosso passaporte para o céu. É o nosso passaporte para o céu. Quem já viu aquele desenhinho? Eu vi só em quadrinhos, eu não vi em animação, mas eu acho que na internet tem em animação. Um monte de gente carregando cruz, andando assim, num certo lugar, e alguns deles estão achando a cruz pesada. Uns cortam um pedaço para ficar mais leve, outros jogam a cruz fora e continuam o caminho. Quando chega lá no final, do outro lado é o céu. Só que tem um abismo, e o tamanho do abismo é exatamente o tamanho daquela cruz. Quem não cortou nenhum pedaço da cruz, colocou ela no abismo, passou por cima e entrou no céu. Quem cortou um pedaço porque achou muito pesada, quem jogou fora porque não quis carregar, não entrou. Gente, isso é mais verdade que isso não tem jeito. A nossa cruz, na maioria das vezes, ela é passaporte para a gente entrar no céu. E a gente querendo jogar a cruz fora, sendo que a gente precisa dela. Para ir finalizando, eu queria dizer que uma coisa que vai nos ajudar muito a sermos pessoas melhores, a lutarmos pelo céu, é cuidar das nossas virtudes, crescer em virtudes. Todos nós temos, mas às vezes a gente não busca melhorar. Na carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, ele vai falar o seguinte: agora, pois, permanecem a esperança e a caridade. Estes três, mas o maior destes é a caridade. Você já deve ter ouvido falar que a caridade é o maior das virtudes. O problema é que a gente faz uma confusão de caridade, achando que caridade é dar esmola no trânsito, é ajudar pessoas necessitadas, é fazer uma doação. A gente faz uma confusão danada, pensando que essa é a caridade que Jesus está falando. Não é essa. Isso também é legal, também é importante, mas não é essa. A caridade que São Paulo fala na carta aos Coríntios é caridade direta para com a pessoa. Pode ser um próximo ou não, mas é a caridade direta. Como que é que eu faço, Emanuel, para exercitar essa caridade? Vou passar 3 regrinhas, bem simples. Tudo que você for fazer por essa pessoa, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Principalmente nós casais. Isso se aplica em qualquer situação. Pais com filhos, filhos com os pais, casais, amigos. Mas hoje estamos falando bastante, né, de casal, principalmente nós casais. Tudo que a gente for fazer para a pessoa, que a gente faça como se estivesse fazendo para Deus. Veja Deus na pessoa, enxergue Deus nas pessoas, faça como se fosse para Deus, não para, porque aí a gente vai fazer melhor, aí a gente vai fazer com mais amor, a gente vai fazer com mais capricho, com mais carinho. Tudo que a gente for fazer por essa pessoa, isso é caridade, é fazer como se fosse para Deus. Segunda, o que a gente for fazer pelo outro, fazer em um grau maior.
que é fazer em um grau maior? A gente fazer mais do que a pessoa espera de nós. Ser generoso. Tudo que a gente for fazer pelas pessoas, mas principalmente pelo nosso cônjuge, a gente surpreender, fazer mais do que ele espera, ser generoso no que a gente for fazer. Isso é caridade. Isso é caridade. E a última, a gente sempre pensar, o que eu estou fazendo, se fosse Jesus no meu lugar, como ele faria? Ele faria da mesma forma que eu, ou o que ele mudaria? E se eu consigo fazer esse pensamento, se eu consigo fazer essa reflexão, eu aplico da forma que Deus faria, que Jesus faria. É esse tipo de caridade que Jesus estava falando. É esse tipo de caridade que São Paulo escreve aos Coríntios. Fazer com amor como se fosse para Deus. Fazer num grau maior, sendo generoso. E buscar essa imitação de Jesus. Eu vou pedir para o ministério tocar uma música, para a gente rezar com essa música. Preste atenção na letra dessa música, que ela fala muito dessa caridade. Conforme a música for tocando, você que é casado, vai pensando no seu casamento. Você que às vezes veio aqui com outros problemas, mas que é problemas com pessoas, vai ouvindo a música e vai tentando se encaixar dentro dessa música. Faça o seu melhor. A vida é curta demais. A vida é curta demais para a gente desperdiçar com brigas, com rancor, com discórdia, com falta de perdão. A vida é curta demais para a gente não viver ela com mais amor, principalmente dentro da nossa casa. Pais com filhos, filhos com os pais, marido e mulher. Amar é melhor que brigar. Perdoar é divino. Quem dá o perdão, ou quem perdoa, quem aceita o perdão, agrada a Deus. A falta de perdão é um muro gigantesco entre nós e Deus. Sabe aquela graça que a gente está procurando, aquela graça que a gente pede, aquele milagre que a gente espera tanto?
A falta de perdão cria um muro que me impede de eu receber a graça. Eu não sei se você precisa perdoar alguém. Eu não sei se você precisa dar o perdão para alguém. Mas isso é fundamental para que você seja feliz, para que o outro também seja feliz. Isso é fundamental para que a gente possa alcançar essa graça, essa cura, esses milagres. Quantas pessoas que contraíram câncer, falei isso semana passada, contraíram câncer por falta de perdão. Sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Às vezes nós não perdoamos, ficamos com aquela raiva, com aquele ódio, estamos contraindo um câncer e vamos morrer. E aquela pessoa que a gente está com raiva, nem sabe que a gente está passando mal, nem sonha tudo está acontecendo, está vivendo bem, comendo churrasco, vivendo a vida dela, porque ela não tem ódio no coração. Ela vai viver mais 50 anos e eu estou morrendo. Eu sinto ódio e quem morre sou eu. Por que eu vou continuar sem perdoar as pessoas, mesmo que essas pessoas não mereçam? Perdoar quem não merece teu perdão. Nós também não merecíamos o perdão que Ele nos deu. Ele não perguntou nada para pregar na cruz, para salvar nós dos nossos pecados. Ele não impôs condição. Nós queremos impor condição para o nosso perdão. Para a gente dar o perdão para alguém, a gente quer impor condição. Ele não impôs condição nenhuma. Por que eu tenho que ser diferente? De graça recebestes, de graça devereis dar. Ame mais, abrace mais, perdoe mais. Amém?